Pai do Senhor, amém? Vamos, sem delongas, abrir as nossas Bíblias no livro de 1 aos Coríntios. Capítulo 15. Quem pudesse colocar de pé. Bem, todos encontraram aí? 1 Coríntios, capítulo 15. Um capítulo longo, mas vamos lê-lo todo. Diz a palavra do Senhor. Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês. A menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, do qual a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as
coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se de fato os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? Porque também nós nos expomos a perigos de a toda hora, dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando você semeia, você não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos corpos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo, o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Como é o homem celestial, também são os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar a vida, o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo natural se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Vamos orar. Senhor, obrigado. Estamos aqui nessa noite, em comunidade, para te adorar, para te louvar, para te engrandecer. E, meu Deus, agora está posta diante de nós a tua palavra. Tu sabes que somos pó, Senhor, e que se não for a tua graça, a iluminação do alto, nós não temos o que comunicar. Nos ajuda nessa hora a entender
a tua palavra e sermos fortalecidos por ela, Senhor. Nos guia. É isso que te pedimos nessa hora. No nome de Jesus. Amém. Deixa eu sentar, irmão. Irmãos, esse texto é um dos textos mais fantásticos que podemos... Um dos mais fantásticos que nós temos na Bíblia, não é? Porque assim como hoje, não é? Hoje, uma das marcas que antecede a vinda de Cristo é, eu diria, a multiplicação dos credos e de filosofias religiosas. Está lá escrito, né? No sermão profético de Jesus, proferido nos evangelhos, somente no capítulo 24 de Mateus. Então hoje tem muitas vozes, né? O mercado religioso hoje é muito grande, até dentro, né, da nossa seara evangélica, né, do nosso arraial evangélico. Você vai encontrar N abordagens a respeito, né, da palavra de Deus, né? ênfases, né, que muitas delas distorcem completamente as Escrituras. E tem milhares de pessoas seguindo, né, essas crenças, infelizmente. E no tempo, né, a igreja aqui estava começando, né, a igreja aqui estava dando seus primeiros passos. Ainda estamos aqui no primeiro século da era cristã, né? Nós estamos no 21º século, né? Então, quase 2000 anos atrás, já se percebe indícios, né, de problemas doutrinários que a igreja da época já estava vivenciando. Porque alguns irmãos, lá na igreja de Corinto, né, Cristo tinha ressuscitado, irmãos, fazia poucas décadas, aqui, quando Paulo escreveu esse texto. Não fazia muito tempo assim, né? Estou com 48 anos, tem gente aqui com mais idade do que eu. É como se algo tivesse acontecido, por exemplo, na década de 80. Então eu me lembro muito bem o que aconteceu na década de 80. Ainda estou vivo aqui para contar a história, né? Minha menina às vezes chega para mim e diz: papai, como é que era isso, né? Lá na década de 80, tem gente aqui que tem mais experiência, pode contar na década de 70, na década de 60, na década de 50, de 40, né? Acredito que talvez tenha pessoas aqui que são testemunhas oculares da história. Então Cristo havia morrido fazia pouco tempo e ressuscitado há pouco tempo. Então muitos daqueles que tinham visto e muitos daqueles que tinham andado com Jesus ainda estavam vivos naquele momento. É interessante isso, né? Como o erro, como o engano, ele se prolifera com tanta facilidade no nosso meio. A mentira tem essa característica, ela se dissemina, né? A fofoca, por exemplo, né? É difícil, né? Eu fiz um curso uma vez no Sebrae, na época que eu era comerciante, né? E o professor dizia: olha, é difícil alguém dar um testemunho positivo da sua empresa. É muito difícil, né? Para cada pessoa que dá um testemunho positivo da sua empresa, né, 14 vão dar testemunhos negativos, né? Olha, aquela empresa, aquela pessoa atende mal, a mercadoria não estava fora da validade, o que mais? Né? É caro, né? O dono é chato, é isso. Então, faz parte da nossa natureza, da natureza humana, de disseminar o erro, o engano, a mentira. Isso faz parte do mundo. E até dentro da igreja, isso acontece. E isso estava acontecendo, né, na época que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. O que motivou o apóstolo Paulo a escrever esse capítulo foi justamente por isso. Haviam pessoas que estavam dentro da igreja e que não criam, irmãos, numa doutrina que é fundamental, que é um pilar central. Imagine, né, uma construção. Se você tira um pilar desse aqui, que dá sustentação a esse prédio, o que é que vai acontecer com esse prédio? Ele vai ficar de pé? Ele vai desmoronar. Então, do mesmo jeito, a ressurreição, né, é um pilar
crucial, fundamental. Se tirar a ressurreição da doutrina cristã, acabou o cristianismo, morreu, né? É a única religião no mundo que se fundamenta na morte e na ressurreição do seu fundador. Não existe outro. Não existe outra religião no mundo que se baseia, né, na morte e na ressurreição do seu fundador, a não ser Jesus Cristo. O budismo não crê nisso, é uma grande religião. O hinduísmo, né, tem milhões de credos dentro do hinduísmo, mas não tem nenhum deles, né, nenhuma dessas crenças dentro do hinduísmo que crê dessa forma. O islamismo, né, muito pior. O judaísmo, ou seja, nenhuma das grandes religiões do mundo, nenhuma delas, né, creem ou se fundamentam na morte e na ressurreição do seu fundador, a não ser Jesus Cristo. Então, essa doutrina é fundamental, ela é crucial. E já nos tempos de Jesus, né, havia muitas histórias, né, sobre a sua morte e a sua ressurreição. Alguns diziam que as mulheres tinham errado o túmulo de Jesus, né? Foram num túmulo achando que era o túmulo que Jesus tinha sido sepultado, só que não era. E ali elas acharam que Jesus tinha ressuscitado. Isso aí foi disseminado na época. Nos próprios evangelhos, né, os próprios judeus, os sacerdotes, eles também, né, levantaram essa tese. Olha, foram lá para Pilatos, manda alguns soldados lá vigiar o túmulo, porque você sabe, esse cara disse que ia ressuscitar, né? Vai que os discípulos roubam o seu corpo e vão disseminar que ressuscitou, e isso vai ficar a situação muito pior do que nós estamos vivendo hoje. O islamismo em particular, ele defende a tese de que quem foi crucificado na cruz foi Judas Iscariotes. O islamismo prega isso. Antes de Jesus ser crucificado, colocaram Judas lá. Ainda hoje eles não creem na morte e na ressurreição de Jesus. Eles creem na ascensão de Jesus, mas não na morte e na ressurreição. O islamismo, né, ainda hoje crê dessa forma. Mas como eu falei, o cristianismo, né, a ressurreição é fundamental. Morte e a ressurreição de Cristo é uma coluna fundamental que nós não podemos deixar, né, de crê-la jamais, né? E aqui, em primeiro lugar, eu queria que vocês voltassem para o texto, né, no capítulo 15, no verso 1, eu queria que você mantivesse, né, vamos ver se vai dar tempo, né? Nós temos aí até 8 horas para nós vermos todo esse capítulo aqui. O apóstolo Paulo, ele começa aqui dizendo: irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual receberam e no qual continuam firmes. Ou seja, Paulo já tinha pregado isso para eles. Eles já sabiam disso, né? Segundo aqui, ele continua: por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como tal a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Ou seja, não é possível alguém que se diz crente, né, e não crê na doutrina no fato histórico da morte e da ressurreição de Cristo. Se alguém se diz crente, se alguém se diz evangélico, né, e diz crer desse fato, essa pessoa não pode ser considerada cristã, não pode ser considerada e não pode ser considerada evangélica, né? Isso aqui é um fato. Isso aqui é um fato que tá bem registrado aqui. É bom ressaltar que desde o Antigo Testamento, né, os judeus, eles tinham como ideia, isso foi dado lá nos dias de Moisés, que para a pessoa ter os seus pecados expiados, perdoados, eles tinham que oferecer um sacrifício, né? E todos os anos era recorrente, né? Se tinha que se imolar animais, né, para que pudesse ser derramado aquele sangue e pudesse, aquilo tudo era uma simbologia, era uma sombra daquilo que de fato iria acontecer, se personificar na pessoa de Cristo. Então, para se satisfazer a justiça de Deus naquele momento histórico do Antigo Testamento, né, e Deus ali didaticamente queria ensinar o seu povo, até para preparar a consciência do povo para a aparição do Messias,
era-se recorrentemente, tinha-se um templo, né, onde ali se considerava que Deus estava presente, havia-se a arca da aliança, simbolizando a presença de Deus naquele lugar, e o sumo sacerdote, que era o mediador entre Deus e os homens, oferecendo sacrifícios pelos pecados daqueles que recorriam a Deus. Essa era a prática, não é? No Antigo Testamento. E com a aparição de Jesus, não é? Isso tudo, isso que era sombra, passou a acontecer, e aconteceu de fato, né? João Batista, quando Jesus apareceu publicamente nesse mundo para o seu ministério, ele deu o seu testemunho. E quando ele avistou Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E não era aquele cordeiro mais que era imolado pelo sumo sacerdote e ali oferecido pelos pecados, né, tanto dele como das pessoas, e que não conseguia, vamos dizer assim, remover o pecado definitivamente, porque ano após ano, né, as pessoas tinham que estar oferecendo aqueles sacrifícios, né, pelos seus pecados passados, mas tinham os dos presentes e os do futuro, né? E com a vinda, com o advento de Jesus, né, isso foi feito de uma forma definitiva, né? Um sacrifício único e perfeito que aplacou, que satisfez completamente a justiça de Deus, né? É isso que estava em jogo, né? Aqui, quando alguns dentro da igreja de Corinto colocavam em xeque esse fato, e Paulo vai discorrer mais na frente acerca disso, né? Lembrando que aqui, né, os cristãos de Corinto viviam, era uma cidade grega, né, e os gregos em particular, eles criam na alma, mas eles não criam, né, na ressurreição do corpo. Só é lembrar que quando Paulo chegou em Atenas, lá no Areópago, eles até pararam para ouvir, e lá existia inúmeros nichos de milhares de deuses que eram cultuados. E Paulo ali aproveitando um gancho, né, tinha um nicho lá também do Deus desconhecido, ele começou a pregar, e Paulo discorreu todo o evangelho. Só quando Paulo chegou na parte da ressurreição, ele disse: para aí, até aqui nós, né, deu para ouvir você, mas essa história de ressurreição, aí não dá, né? Então os gregos, né, eles criam também no que se chamava, o que se costumou chamar de dualismo, né? Eles viam o espírito como algo bom, mas eles viam a matéria como sendo algo mal. Isso, de certa forma, né, tinha adentrado até dentro da cultura judaica, porque existia também os saduceus na época de Jesus. E os saduceus, eles não criam, né, na ressurreição. E Jesus até debateu com os saduceus quando contou aquela história, aquela parábola daquela mulher que casou com 7 irmãos, e os saduceus contaram essa parábola para Jesus, e querendo de repente pegar Jesus em alguma situação constrangedora, e Jesus disse: não, peraí, né, vocês erram em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus é o Deus de vivos e não o Deus de mortos. Então esse pensamento já existia até dentro da própria cultura judaica, assim como havia uma rejeição, né, dentro da cultura grega que aqueles irmãos de Corinto viviam. De certa forma, né, eles foram influenciados por essa filosofia, assim como hoje, irmãos, também, né? A igreja na Europa morreu de certa forma por causa do liberalismo teológico. Muitas igrejas nos Estados Unidos também, né? Na tentativa de tornar aceitável a fé cristã para o mundo, as pessoas tiram todo o aspecto sobrenatural, ou seja, Jesus não nasceu Jesus não veio de um nascimento virginal. Por quê? Isso a ciência não pode explicar, então isso aí tira. Isso aconteceu na Europa e matou a igreja, né, que chama-se liberalismo teológico. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente no norte dos Estados Unidos,
O sul dos Estados Unidos ainda tem uma igreja forte, mas no norte muitas igrejas já morreram, né? Igrejas lá na Europa já viraram bares, umas viraram mesquita muçulmana. Por quê? Porque se você tirar isso, como eu falei ainda há pouco, se você tira essa coluna do cristianismo, você mata a fé cristã. E eles também não creem na ressurreição. Então, para eles, o cristianismo é uma mera religião moralista, vamos dizer assim, né? Esse aspecto aqui sobrenatural para essas pessoas, assim como para alguns de Corinto, assim como para os saduceus na época de Jesus, né? Eles tinham um pensamento positivo. E esse texto aqui veio justamente para falar sobre isso. E o verso 1, como eu falei para vocês, não é possível, né, negar a ressurreição de Jesus, a sua morte e sua ressurreição, e permanecer como sendo um cristão, né? E Paulo aponta aqui, interessante que ele aponta do verso 2 ao verso 4, né? Se você aqui acompanhar comigo, ele diz: por meio dele vocês também são salvos, se retivessem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que vocês tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? Segundo o quê? Está lendo aí, não? Segundo o quê, irmãos? E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o quê? E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto, né? E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria vive, porém alguns já dormem. Ou seja, Paulo aqui, ele traz o testemunho das Escrituras, né? E olha que as Escrituras que ele está se referindo aqui não é o Novo Testamento, que ainda estava sendo formado. Lembrando que Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, né? E depois essa carta começou a rodar, a girar no meio da igreja, depois que o apóstolo Paulo partiu. E tempos depois, séculos depois, é que foi tornado como sendo o cânon, foi formado o cânon do Novo Testamento. Paulo está se referindo aqui às Escrituras do Antigo Testamento que já apontavam para a morte e para a ressurreição de Cristo. Quero ler aqui para vocês, por exemplo, se você abrir em Isaías 53, versículo 5, quando diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos o quê? Sarados. Isaías 53, verso 5. Salmo 16, verso 10, não precisa você abrir, diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi morreu e foi sepultado. E o seu corpo viu o quê? Corrupção. A quem Davi estava se referindo aqui? Ele estava se referindo a Cristo, né? Então, Paulo fala, quando ele se refere, né, as Escrituras aqui, ele está se referindo às Escrituras do Antigo Testamento, que já apontavam para o fato que o Messias morreria e ressuscitaria, né? E ele também apela aqui para o testemunho ocular dos discípulos, né? Ele fala aqui no texto, as pessoas podiam consultar, né? E aí? Jesus, de fato, você que conviveu com ele, você que viu ele cravado, aquela cena, irmãos, tem aquele filme de Mel Gibson, né? Que é uma cena muito chocante, muito forte, né? Quem já assistiu aquele filme, os discípulos de Jesus viram Jesus cravado naquela cruz, daquela forma, daquela maneira. Então foi um impacto muito grande para a vida dos discípulos, né? Depois ver Jesus, né, da mesma maneira que eles estavam acostumados a ver até então, sem estar completamente desfigurado como ele estava na cruz. Aquilo foi um impacto. Então esses irmãos aqui, né, Paulo levanta essa tese: vocês têm um testemunho dessas pessoas. E ele também dá um testemunho pessoal, porque Paulo foi o último a ver, né, foi o último a ser chamado apóstolo. É por isso que hoje não existe mais apóstolos, viu? Não vá nessa conversa, né? Apóstolo fulano de tal, não existe. Uma das exigências para que um indivíduo pudesse ser considerado apóstolo é ter visto Jesus, ó, com os dois olhos.
face a face, tete a tete. Então, essa conversa de ter apóstolo hoje, né? Não crê nesses caras, são picaretas, né? São pessoas aí que estão tentando enganar a igreja, estão tentando, né, fazer fortuna, levantar dinheiro, né, explorando a fé das pessoas. Então, Paulo, aqui no capítulo do capítulo 8, né, não vai dar aqui para nós lermos, para nós avançarmos, mas ele também chama, né, a atenção para o seu testemunho pessoal. Do verso 12 ao verso 19, eu queria que vocês acompanhassem, nós vemos aqui algumas contradições, implicações, né, acerca desse pensamento de alguns coríntios, de alguns irmãos que viviam na igreja de Corinto. Vamos ler aqui o verso 12, quando diz aqui: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos. Ou seja, havia uma contradição aqui, né? Porque a igreja de Corinto, eles pregavam acerca, né, que os mortos, aliás, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas ao mesmo tempo eles afirmavam que não havia ressurreição. Não é uma contradição? Ora, se vocês pregam que Cristo ressuscitou, como é que vocês estão agora afirmando que não há ressurreição? Né? E aqui há uma conclusão óbvia do apóstolo Paulo no verso 13, quando diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É fato isso, né? É claro, né? E ele continua no verso 14, ele diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Ou seja, estou perdendo tempo. Por que eu estou pregando isso para vocês? Se não há ressurreição dos mortos, né? Tanto o meu trabalho é em vão, como a fé de vocês também é vã. E ele vai mais além, no verso 15, ele diz: além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Além disso, somos mentirosos, né? Porque estamos pregando que Cristo ressuscitou, mas vocês dizem que não há ressurreição dos mortos. Então nós somos falsas testemunhas, nós somos mentirosos. E no verso 17 aqui é que é duro, né? Aqui, quando diz aqui: se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Como é que nós somos lavados? Como é que nós somos remidos? Por quem? Quando aconteceu isso? Qual foi o fato? Ora, a nossa justiça diante de Deus, né? Está escrito lá no Antigo Testamento, é como trapo de quê? De imundícia, né? É como aqueles panos que as mulheres usavam no passado, quando não existia absolvente, né? Tem crianças aqui, né? Tem adolescentes aqui, pré-adolescentes, né? As mulheres antigamente, né, assim como os bebês, né, usavam fraldinhas de pano, né? Eu fui criado com fralda de pano, né? Essa turma mais jovem hoje é criado com fralda descartável, né? Mas todos nós aqui, a maioria, quem tem mais de 40, 50 anos, foi criado com fralda de pano. As mulheres tinham um trabalho danado, né? De lavar aquelas fraldas ali, porque os agurizados, né, faziam cocô, xixi, e as mulheres também usavam panos. E aqueles panos depois tinham que ser lavados. Imagina! Então, para Deus, né, se aquilo para nós é algo repugnante, né, tratar e lidar com aquilo, da mesma forma é a nossa justiça, é o cerne da fé cristã, né, que Deus enviou o seu Filho para tomar sobre si os nossos pecados, né, porque para satisfazer a Deus tinha que ser um sacrifício perfeito, e nós somos imperfeitos. Por mais que nós nos esmeremos, mas nós somos imperfeitos. Jamais podemos chegar diante de Deus e dizer: está aqui, eu cumpri, né, aquilo que tu pedistes para mim, e eu conquistei a minha salvação. Jamais. Nenhum de nós pode chegar diante de Deus e fazer tal afirmação. Você vai chegar diante de Deus um dia, né, vai dizer: está aqui, Senhor, o sangue do teu filho, né, que foi derramado por mim na cruz do Calvário, e que me dá acesso agora, né, à eternidade, a um novo corpo, a um novo céu e uma nova terra. Aí sim
E é por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: se não há ressurreição dos mortos, vocês ainda continuam nos seus pecados. Vocês estão condenados, vocês estão perdidos. E ele vai mais além no verso 18, né? Quando ele diz aqui: e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos, ou seja, os nossos irmãos que partiram, né, para a eternidade. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, estão perdidos. Porque Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, né, a morte venceu. Nós estamos condenados. E ele fecha aqui no verso 19, olha que coisa linda, quando ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Irmãos, o homem sem Deus, ele espera apenas nessa vida. O paraíso dele é apenas aqui e agora. É por isso que ele vive nessa saga, nessa sana de conquistar, de ter, de possuir, de desfrutar. Porque o paraíso dele, ele não tem esperança, ele não crê em eternidade, ele não tem certeza que será salvo, que a vida após a morte, ele não tem essa certeza. E parte para viver uma vida hedonista, né? Colocando o prazer como sendo o centro da sua existência. Infelizmente até no nosso meio tem isso, né? Pessoas que colocam o prazer acima do próprio Deus, né? Acima da vontade de Deus, né? Aquilo que Paulo diz lá em Romanos, né? Que nós devemos oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, né? Então, nós como crentes, nós não temos mais vontade. O que impera em nós deveria ser a vontade de Deus, mas muitas vezes nós estamos cheios e o nosso ego, né, está inflado da nossa própria vontade. Isso é um sinal, né, que na prática nós podemos até professar a ressurreição de Cristo, né? Professar que Cristo pagou pelos nossos pecados, mas na prática muitas vezes nós vivemos como se ele não existisse, como se isso fosse uma grande mentira, né? Tem um ateu ativista, aquele que professa claramente que Deus não existe, e há o ateísmo prático, que é aquele que diz que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Tem muita gente, infelizmente, né, dentro do nosso meio que vive dessa forma, né? Então, Paulo diz aqui, olha, se não há esperança em Cristo, por quê, irmãos? Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, o que é que nós estamos fazendo aqui nessa noite? O que é que você está fazendo aqui? Você está perdendo tempo. Você podia estar gozando da vida aí, você podia estar numa mesa de bar, você podia estar num motel, você podia estar num jogo de futebol, você podia estar fazendo qualquer coisa. Não tem sentido você abrir mão dos prazeres da vida se não há outra vida a ser vivida. Você tem que aproveitar logo. Aproveita. É isso que o mundo está fazendo, né? Muito embora alguns digam que creem em Deus, mas na prática a gente sabe que isso não é verdade. No verso 20 ao verso 28, o apóstolo Paulo coloca as coisas no seu devido lugar, né? Ele mostrou aqui do verso 12 ao 19 as contradições e as implicações dessa heresia que havia na igreja de Corinto, que não havia ressurreição dos mortos. No capítulo do verso 20 ao 28, eu queria que vocês acompanhassem aqui, ele coloca as coisas no seu devido lugar. No verso 20 ele diz o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme, né? Havia a cultura naquela época, né, de quando era uma cultura rural, né? Não era uma cultura de cidade como nós vivemos hoje. A maioria das pessoas viviam no campo. Então, foi estabelecido desde a época de Moisés, lá no Antigo Testamento, que as primícias da colheita tinham que ser levadas para serem oferecidas ali a Deus como oferta, para que todo o restante da colheita fosse santificado. Então aqui Paulo, né, tá se referindo a isso, né, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Aí você talvez diga: não, mas e Lázaro?
Peraí, Lázaro ressuscitou, mas depois morreu. A filha de Lázaro, de Jairo, ressuscitou, mas depois morreu. Eu estou falando de ressurreição para não mais morrer. Cristo foi o primeiro, as primícias. E isso tem um significado muito importante para nós, porque ele sendo as primícias, ele santifica todo o corpo, porque ele é o cabeça do corpo. Se ele, como sendo cabeça do corpo, foi o primeiro, isso quer dizer que nós que somos membros desse corpo, também somos santificados, né? Também estamos separados para viver essa mesma experiência no futuro. Nós temos que entender bem isso. Do verso 21 ao verso 22, vamos ler lá. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo é o nosso Redentor. E ele no verso 23, ele vai dizer aqui, olha, cada um porém na sua ordem. Ele vai dar aqui uma ordem aqui. Cristo ressuscitou, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, né? Verso 24 ao verso 26, para nós avançarmos aqui. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine, até que ele tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, né? Cristo, ele reina já, né? No entanto, ele ainda está colocando, né, subjugando os seus inimigos. No verso 27 ao verso 28 ele diz, né, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. O reino de Cristo, irmão, nós temos que entender uma coisa: Cristo é tanto homem como Deus. Esse texto aqui, essa parte aqui é uma parte difícil de nós entendermos. É perguntar como é que Cristo, como sendo Deus, ele vai se sujeitar a Deus, né? Mas aqui nós temos que entender que aqui, quando Paulo está falando isso aqui, está se referindo ao homem Jesus. E ele, como homem, é o representante de toda a humanidade, é o nosso representante. E como sendo homem, o homem não pode estar acima de Deus. Então aqui, o que é que Paulo está querendo dizer aqui, né? desse filho entregando o reino ao pai? Como homem, vocês lembram muito bem que lá no capítulo de Mateus, no último versículo, ele diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, né, como homem, Jesus recebeu essa autoridade por delegação do Pai. E ele vai reinar, né? Mas há textos na Bíblia que diz que, por exemplo, lá no capítulo de Daniel, né? Naqueles decretos que foram baixados por Nabucodonosor, depois pelo rei Dário, diz que o reino dele é um reino sempre eterno, é um reino eterno. O que nós temos que entender é que Cristo, como homem, né? O seu reinado um dia terá fim, porque ele vai entregar ao Pai. Mas como Deus, ele vai reinar com o Pai, lembrando, né, que Deus para nós é uma trindade, né? Pai, vamos lá, Filho e Espírito Santo, né? São três pessoas, mas que têm uma mesma essência, e é por isso que pode ser considerado como sendo apenas um Deus. É por isso que nós não somos politeístas, nós somos monoteístas, porque o Pai, o Espírito e o Filho têm a mesma essência. O que diferencia são os papéis. Um é o papel do Pai, um é o papel do Filho, um é o papel do Espírito. Então o que Paulo está dizendo aqui
desse filho entregar o reino ao Pai é justamente isso. Quando todos os inimigos de Cristo e da igreja estiverem subjugados, esse reino vai ser entregado ao Pai, né? E a divindade, né, reinará por tudo, né, e por todos. Do verso 29 ao verso 34. Vamos lá, tem aqui algumas questões importantes. Vamos lá. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se de fato os mortos não ressuscitam? Interessante isso aqui, né? Porque Paulo usou de um exemplo de um grupo que havia na época da igreja primitiva que batizava, né, as pessoas, batizava os mortos. Ainda hoje, né, você tem a igreja mórmon que batiza os mortos. A igreja mórmon hoje que batiza os mortos. Isso não é novo, né? A igreja mórmon surgiu no século XIX, né? Mas na época do apóstolo Paulo já existia. Então ele usa um exemplo, né, de um fato. Ele não está aqui avalizando isso, hein? É bom você estar bem ciente disso. Ele não está aqui respaldando isso. Ele está usando um exemplo de um grupo herético de fora até para exemplificar para a igreja, né? Como ele diz aqui, de outra maneira, que farão os mortos? De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se de fato os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? No verso 30 ao verso 32, a parte A diz o seguinte: e porque também nós nos expomos a perigos, né, toda hora. Isso aqui é um fato interessante. Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Irmãos, ser cristão hoje, principalmente aqui no Ocidente, é uma beleza, né? Você foi constrangido aonde? Para deixar de ser cristão? Aqui é uma maravilha. Augusto Nicodemos disse esses dias que nós vivemos numa bolha. A irmã falava ainda agora há pouco, dava o testemunho da Nigéria, que morre 8 pessoas por dia por causa da fé cristã. Eu fiz uma continha ali, né? Eu já fui bodegueiro, né? 3 vezes 8, 24, 240 por mês. Vezes 12, vai dar uma média de quase 3 mil pessoas por ano, só num país de maioria muçulmana. Mas existe 50 países de maioria muçulmana. Se fala que em torno de 200 mil pessoas são assassinadas por ano por causa da fé na pessoa de Jesus. Você tem toda a liberdade do mundo. Nós temos toda a liberdade do mundo de expressar a nossa fé, de pregar a nossa fé, de viver a nossa fé. Não somos confrontados em nenhum momento pelas autoridades, pela sociedade, pela família. Mas na época do apóstolo Paulo, aí, meu amigo, ser cristão era quase uma sentença de morte. Talvez muitos de nós que estamos aqui nessa noite, né, se aqueles tempos voltarem, você não vai querer se submeter a isso. Você vai dizer: como é a conversa, meu amigo? Morrer, sofrer, perder emprego, ter os bens expropriados, né? Ter filha sequestrada e estuprada. Você ia logo teologizar: que Deus é esse que não está vendo isso? Aí apareceu os falsos mestres, os falsos profetas, dizer: não, que é isso, nós temos que nos submeter às autoridades. Sim, peraí, não é bem assim. Está aqui o texto bíblico, e você, né, buscando como quem tem comichão nos ouvidos, como disse o apóstolo Paulo, de ouvir algo que lhe agrade, vai dizer: esse cara tem razão, aquele pastor radical, deixa que ele morra. Por isso que nós temos que conhecer as escrituras, irmãos. A maioria dos crentes não lê a Bíblia, só lê a Bíblia. Por isso que eu fiz questão aqui. Minha mulher vai me reclamar quando chegar em casa de eu ler os 58 versículos, né? Não por causa dela, porque ela lê a Bíblia, né? Mas por causa do tempo. Mas muita gente não lê a Bíblia. Só lê a Bíblia quando manda aqui na igreja. O pastor manda ler. Não tem vida devocional, não conhece as escrituras. Vai ser enganado por qualquer picareta, né, que lhe pregar aquilo que ele quer ouvir.
Porque é difícil a gente querer conviver com quem nos confronta e diz, né, o que nós somos e o que nós precisamos ouvir. A gente quer pessoas que massageiam o nosso ego, né? Aí é uma maravilha, né? Mas naquela época, né, não tinha vantagem nenhuma. E uma das evidências da ressurreição de Jesus, e uma das evidências que o cristianismo é verdade, é que, irmãos, ninguém vai morrer por causa de uma mentira. Você já viu alguém morrer por causa de uma mentira? Você só morre se você crê. Você só morre por uma verdade. Você pode até morrer por uma mentira, como os islâmicos, os muçulmanos morrem. O cara bota um cinturão de bomba, vai lá, né, e diz: Deus é grande, Allah é grande, e se explode, mata meio mundo de gente. Mas ele está na cabecinha dele, sabe o que tem? Tem 70 virgens esperando lá no paraíso. Olha, o paraíso muçulmano é um bacanal. Tem 70 virgens. Ele tem relação com uma, aí ela fica virgem novamente, aí ela tem com outra, e assim, por toda a eternidade. É uma zorra, né? Mas ele está com isso na cabeça, né? Mas, infelizmente, eles vão ter uma triste notícia quando chegar do outro lado de lá, né? Porque não vai ter as 70 virgens lá não, né? Vai ter outra coisa, e que é bem pior. É bem difícil. Eles morrem por uma mentira, mas eles creem que é uma verdade. Agora, os cristãos aqui, que viram Jesus na cruz, todo detonado, e que 3 dias depois vê-lo perfeitamente novamente, meu irmão, aquilo foi um impacto. Foi um impacto tão grande, não foi à toa que 300 anos depois o Império Romano se rendeu ao cristianismo. Foi um problema isso aí, né? Mas não teve como vencer, porque os cabas estavam dispostos a morrer por causa da sua fé. Então, meu irmão, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, então todo esse esforço, todo esse sofrimento, Paulo vai dizer aqui que lutou com feras, né? Alguns até dizem que ele lutou com leões, mas não é isso, né? Fera, ele estava falando de se referindo a homens maus, a homens perversos que haviam naquela época, né? O sofrimento do apóstolo Paulo, lê lá 2 Coríntios capítulo 11, né? Cara que foi açoitado não sei quantas vezes, foi espancado de varas não sei quantas vezes, foi apedrejado, tido por morto, sofreu não sei quantos naufrágios. Meu Deus, aquele homem sofreu tanto por causa do evangelho. Tanto. Ele disse: não tem sentido isso, né? É uma loucura. Está completamente. É loucura isso, né? É loucura. Seguindo aqui, ainda no verso 32, a parte B. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aquilo que ele falou, né, anteriormente, né? Se nós esperamos apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aí aqui ele, desenvolvendo o seu raciocínio, o seu argumento, né, a sua tese, ele vai dizer: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, o hedonismo, ele tem razão, né? No verso 33, ele segue e diz: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Isso tem uma aplicação muito prática para nós hoje, né? Tem até um ditado que diz com quem tu andas, que o quê? Que eu te direi quem és, né? Se você andar com um cara crente, piedoso, fervoroso, que gosta de ler a Bíblia, que está envolvido nos trabalhos da igreja, né? Você vai ser influenciado por essa pessoa. Mas se você anda com um crente, não quer nada com o evangelho, né? Tem a igreja como um clube social, só vem de vez em quando ou num domingo, sei lá quando, você vai ser influenciado, porque nós temos essa capacidade. O nosso coração é enganoso. Essa carne aqui, meu amigo, ela gosta do pecado. Não pense que você é forte, não. O próprio Jesus disse: orai e vigiai, porque na verdade o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Você não é forte. Então busque
conviver, se associar, andar, conversar, se relacionar com pessoas que possam, na verdade, somar na sua vida para o seu crescimento espiritual. Um crente desmantelado, Paulo escreveu aqui, né? Ele disse que o cabo não devia nem entrar na casa dele, não devia nem tomar um copo d'água. Aliás, foi João que escreveu isso. Em uma de suas cartas lá, antes do livro de Apocalipse. E, irmãos, é um fato. É aqui. Não se engane, as más companhias corrompem os bons, o quê? Costumes. E não só os costumes, corrompe a sua fé, corrompe a sua crença. Esses irmãos de Corinto aqui estavam se associando com pessoas que não deveriam se associar, e estavam tendo a sua fé corrompida. E Paulo aqui alerta, né? E no verso 34 ele é mais enfático, ele diz: voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Apóstolo Paulo, né? Comprometido com a verdade, com a igreja, né? Com o futuro dessa igreja. Não estava preocupado se o cabo ia deixar de dar o dízimo, se o cabo ia deixar de dar a oferta. Não interessa. Tem que se pregar as escrituras, tem que se pregar a verdade. Está cheio de igrejas aí, né, que pregando o que as pessoas querem ouvir. Não se fala mais nessas coisas, né, porque pode chocar. E essa pessoa pode deixar se sentir desconfortável e daqui a pouco, né, deixar de congregar aqui e eu vou perder o meu faturamento. Esse dinheiro não lhe serve, não nos serve para quem tem um compromisso, né, com a palavra. Verso 35, né, aos 50. Vamos lá. Perguntas e respostas. O apóstolo Paulo aqui. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? Né? E com que corpo virão? Ele segue aqui, verso 35. Insensato, o que se semeia não nasce, se primeiro não morrer. Né? No verso 37 ao 41, vamos ler aqui para nós avançarmos. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo, né, como Ele quer dar, e cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrelas a diferença de glória, né? Aqui ele está usando aqui, né, essas figuras aqui, porque era um ambiente rural, né, a figura da semente, né, é bem interessante, né? Talvez nós não estejamos acostumados a isso, né? Não sabemos o que é uma semente de trigo. Eu particularmente nunca vi uma semente de trigo, eu não sei quantos de vocês viram aqui, mas eu já vi uma semente de milho, né? Todos nós já vimos, né? Uma semente de feijão, todos nós já vimos, né? Então, ele usou dessa ilustração, dessa figura, né, da própria carne, né? Isso é muito familiar para nós, né? Uma é a carne humana, uma é a carne das aves, uma é a carne dos peixes. Realmente, são tipos, né, diferentes. E ele está aqui nos instruindo, né, nos fazendo compreender isso. E vamos avançando aqui. No verso 42, diz o seguinte: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia em desonra, né, ressuscita em glória. Semeia-se em fraquezas, ressuscita em poder. Semeia-se no corpo natural, ressuscita-se no corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem é formado do pó da
da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim são os demais que são feitos do pó da terra. E como o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, também traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, a incorrupção. Semeia-se na corrupção, nasce, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, vem na glória, na fraqueza, vem com poder. O corpo natural, o espiritual, a alma vivente, o espírito vivificante, o primeiro natural, o segundo espiritual, o primeiro do pó da terra, o segundo do céu. O que é que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Não é? Que esse corpo que nós temos aqui, ele é corruptível. Ele está se degradando, está num processo que a turma da física chama de entropia, né? Que sai de um processo organizado para um desorganizado, né? Minha mulher esses dias estava dizendo, tu está cheio de pé de galinha. Isso é verdade, eu digo, você também, né? Por quê? Porque quando eu tinha, há 30 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, minha pele parecia uma pera. E aquela pera bonita, né? Mas está caminhando para aparecer o quê? Aquele maracujazinho de gaveta. Já viu, não? E nós somos vaidosos, irmãos, né? Nós fazemos de tudo, se a gente quer, né? A gente quer, como é que pode? Bota botox, dá uma puxada aqui, dá uma puxada acolá. Esses dias, né, eu assisti uma entrevista com Elza Soares, né? Elza Soares foi mulher de Garrincha. Garrincha foi o cara que foi o melhor jogador na Copa de 58 e 62. Olha aí, 58 para cá, tem quantos anos, meu Deus? Né? 42 com mais 20, 62 anos. Elza Soares está com 90. Está aquela coisa estática assim, né? Mas não tem jeito. Por dentro, meu amigo. E é a realidade, daqui um dia, Elza Soares vai ter que descer ao pó da terra, porque ela veio do pó. Vai ter que descer o pó. Nós somos corruptíveis. É isso que Paulo está dizendo aqui. Está querendo nos ensinar aqui. Agora ele está querendo nos ensinar também que esse corpo ressurreto, que vem na pessoa de... que vem, né, ele tem na sua forma externa, vamos dizer assim, ele é um pouco parecido com esse que nós temos hoje. Evidentemente que esse corpo que vai ressuscitar, ele não vai ter essas deformidades que nós temos, né? Alguém, por exemplo, que é cego, né? Alguém que perdeu os dentes, né? Eu com 12 anos de idade, né, pobre, naquela época tive que arrancar os 4 dentes da frente. Eu uso prótese. Então, na ressurreição, viu, Liliette? Ninguém vai usar prótese, né? Já vai vir, né? Porque são imperfeições nossas. Eu queria ressuscitar com 1,80 m, né? Mas não vai ter 1,80 m, eu vou ter que me contentar com 1,60 m mesmo, né? Aqueles que perderam o telhado, né? Ainda não perdi, né? Minha mulher fica implicando comigo, achando que eu pinto o cabelo, né? Mas não pinto o cabelo não, viu? Ainda é a genética, viu? Ainda não nasceu um cabelo branco, mas vai nascer, não se preocupe não, né? Porque eu estou num processo de entropia, né? A gente vai se degradando e vai perdendo, né? A gente tenta fazer um implante, puxar daqui, pinta acolá, tem que estar arrumando. Eu não estou dizendo que isso é errado não, irmão, que isso é pecado não. Você tem que se ajeitar mesmo, tem que se arrumar, né? Eu quero ela bem bonitinha, bem arrumadinha, né? Não tem problema nenhum com relação a isso aí. Mas nós não podemos, né, estar alheios a esse fato que nós somos corruptíveis, que essa matéria, e que há uma luta hoje entre a nossa carne e o espírito para que a gente não venha fazer o que quer. A gente tem que estar consciente disso. A nossa esperança não pode estar aqui, tem que estar no porvir. É nessa ressurreição, é nesse corpo que o apóstolo Paulo, que vai ser aquilo que ele diz aqui no verso 48 ao verso 49, quando ele diz, como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como o homem celestial, assim também são os celestiais.
E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Sabe qual é a imagem que nós vamos trazer na ressurreição? A imagem de Cristo. Vamos ter um corpo semelhante ao de Cristo, né? Um corpo glorificado. Você percebe que em determinadas situações, Jesus, ele apareceu do nada no meio dos discípulos, numa sala que estava totalmente cerrada e fechada, porque é um corpo espiritual que não está mais sujeito à matéria, não está mais sujeito à dor, ao envelhecimento, né? A nada disso. A sede nas nossas emoções não vai mais estar inclinada ao pecado, a tudo isso que nos desafia todos os dias, que nós lutamos contra nós mesmos. Isso tudo vai ser passado, porque essa imagem do homem terreno vai ter ficado para trás. E agora nós vamos ter a imagem do que é espiritual, a imagem do que é perfeito. Vai ser um corpo que pode ser tocado, mas é um corpo que não corre nas suas veias, né? Esse líquido precioso aqui que corre nas nossas veias, que se ele não correr, ou se houver alguma mutação nele, nós vamos morrer. Nós não vamos mais estar sujeitos a essas coisas. Porque, como diz no verso 50, né, aqui, a corrupção não pode herdar o reino dos céus. E caminhando para o final, minha mulher já está olhando para mim ali, 51 a 56, diz: eis que vos vou revelar um mistério. Olha aqui, uma coisa interessante. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. O que está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui? Que nem todos vão morrer. Você sabia disso? Nem todos os crentes vão morrer. Se Cristo voltar hoje, ou amanhã, ou daqui a 20 anos, ou essas criancinhas aqui que têm 10 anos, 12 anos, né? Se elas têm perspectiva de viverem mais 70, 80, 90 anos pela frente, um dia Cristo vai voltar, né? E quem estiver vivo naquele momento não vai ter experimentado essa morte física, que todos nós estamos condenados a passar por ela. Mas seremos o quê? Arrebanhados na sua segunda vinda. Seremos o quê? Arrebatados. E vai acontecer, né, uma transformação, num piscar, num abrir e fechar de olhos. Esse corpo corruptível que você tem se transformará num corpo incorruptível. Vai haver uma transformação. E ele diz aqui, aí vai acontecer, né, algo que nós temos que louvar. Não sei como vai ser isso no momento, mas algo extraordinário, quando diz aqui no verso 54, 55, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? No verso 56 diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, Senhor. Você só tem essa vitória, não foi por causa dos seus méritos, foi por causa dos méritos de Cristo, né? Aí ele encerra aqui, ele conclui de uma forma extraordinária diante dessas verdades. O que é que nós temos que fazer? O que é que você tem que fazer? Ele vai aqui no verso 58 para a gente fechar, diz: portanto, meus amados irmãos. Portanto, ele está concluindo o seu raciocínio, o seu argumento aqui. Você sabe, né, quem você era e o que Cristo fez por você. Ele morreu por você. Ele sofreu tudo aquilo, toda aquela humilhação, todo aquele sofrimento, todo aquele martírio. Ele se tornou maldito por sua causa. Ele tomou o seu lugar.
Ele agora lhe propiciou condições de viver uma eternidade na presença do Pai, num corpo glorificado, num corpo semelhante ao corpo que ele recebeu na sua ressurreição. Diante dessas verdades, qual deve ser a nossa atitude? De passividade, de negligência, né? de desprezo para com as coisas de Deus. Ele diz aqui: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Vocês não podem decair da crença, da fé de vocês. Sejam inabaláveis, vocês não podem abrir mão da esperança que vocês têm da ressurreição e da vida eterna. E ele vai aqui e diz: e sempre abundantes na obra do Senhor, numa vida de piedade, numa vida de santidade, se gastando e se deixando gastar pela causa do Evangelho. Vale a pena. Nós estamos passando aqui uma chuva passageira. A média de vida do brasileiro é 75 anos de idade, né? Mas pode morrer antes. Hoje morreu o irmão de Donald Trump, né? Um cara bilionário, né? O irmão dele, não foi o Donald Trump, foi o irmão dele. Morreu com 71 anos de idade. A média é 75 aqui, nos Estados Unidos deve ser 80. Mas é certo que nós vamos passar dessa vida. E nós vamos gastar essa vida em quê? Com quê? Aonde? Eu participei de uma entrevista ontem, o cara dizendo: rapaz, esse relógio é bom porque ele não anda, viu? Rapaz, por que é que a consciência cristã... Eu participei de uma entrevista ontem, o senhor até fala lá que se constrange de falar. Eu digo: sabe por quê? Porque nós não estamos vivendo essa palavra. Falta visão, meu. Nós temos empolgação para gastar naquilo que vai nos dar prazer, mas não temos empolgação para investir na obra de Deus. Os missionários estão pagando um preço, né? Mas a gente desprende recursos, desprende tempo, desprende tudo para aquilo que vai nos trazer prazer e satisfação e alegria. Nós estamos muitas vezes embriagados com esse mundo. Quando Cristo nos chamou, Ele nos deu uma missão. Nós temos que viver o Evangelho e nós temos que proclamar o Evangelho. E Ele diz aqui, fechando, né? Quando Ele diz aqui: sabendo que no Senhor, no verso 58, o trabalho de vocês não será vão, não será inútil, tem uma recompensa, tem um galardão. Né? Os teólogos dizem aqui que essa ilustração que Paulo faz, é o esplendor do sol, um é o esplendor da lua, um é o esplendor das estrelas. Os teólogos dizem que os ressurretos cada um vai ter um brilho diferente, de acordo com aquilo que ele fez aqui nesse mundo no seu tempo de cristão. Olha que coisa linda. Lembra-se de Jesus lá no Monte da Transfiguração? Pedro ali disse: rapaz, vamos fazer. Jesus no seu esplendor. Ali é evidente, né, que nenhum ser humano vai ter aquele esplendor de Jesus, porque nós somos homens e Ele é Deus. Mas nós teremos um brilho. E esse brilho, né, vai representar aquilo, né, os seus dons e talentos, como você usou o seu tempo, os seus recursos, a sua vida aqui nesse mundo. Quanto mais você investir no reino e nas coisas de Deus, mais você vai brilhar na eternidade. Que coisa linda, que coisa extraordinária. Então, irmãos, diante dessas verdades, e agora que nós as ouvimos, né, nós temos uma responsabilidade muito maior. Eu sei que Paulo disse que alguns vão ser salvos como pelo fogo, né? Se fosse no Nordeste aqui, se Paulo fosse nordestino, ele ia dizer: aí escapou fedendo, né?
Aquele ladrão na cruz, lembra dele, não? Aí ele xingou Jesus quando estava crucificado. Um dos evangelhos diz que os dois xingavam, né? Mas lá pelas tantas, um deles disse: rapaz, espera aí, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse cidadão aí não. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele não tinha obra nenhuma, tinha? Só tinha feito mal. Por causa da fé. Aquilo ali se encaixa muito bem naquilo que Paulo falou, né? Se encaixa muito bem. Mas nós que temos oportunidade, irmãos, não vamos perdê-la. No nome de Jesus. Amém?